Ao final da aula, nós vimos em uma visão a operação de um serafim. Ele estava aqui. Acho que devíamos seguir em frente e começar o desenho. O Fantástico Mundo de Bob. Prepare-se para adentrar um universo sombrio de visões mirabolantes, revelações improváveis e delírios travestidos de espiritualidade. Hoje, falaremos sobre o famoso pastor Marcelo Ferreira, um homem cujas experiências celestiais beiram o roteiro de um desenho animado. Sim, suas visões o tornaram uma espécie de Bob do mundo gospel. Para quem não se lembra, o Fantástico Mundo de Bob foi um desenho infantil exibido nos anos 90, criado pelo ator e comediante canadense Howie Mandel. Bob, o protagonista, era um menino de 4 anos com uma imaginação sem limites, que enxergava o mundo através de lentes fantasiosas e surreais. Soa familiar? Pois bem, o pastor Marcelo Ferreira é comparado a ele, não por acaso. Famoso por enxergar anjos onde ninguém mais vê, e por suas visões que desafiam até a lógica mais generosa, ele se superou ao relatar uma cena que poderia estar no enredo de um filme de comédia religiosa. Marcelo declarou ter visto Jesus Cristo em forma de cordeiro jogando futebol com um grupo de jovens. O mais inacreditável ainda estava por vir. Colocaram Jesus no gol. Imagine a cena. O Rei dos Reis, Senhor do Universo, servindo como goleiro em uma partida de futebol celestial. Seria cômico, se não fosse trágico. Mas essa não é uma visão isolada. Pelo contrário, é apenas uma entre centenas de histórias inacreditáveis que saem da boca do pastor Marcelo Ferreira, rivalizando até mesmo com as narrativas absurdas da pastora Nadir. Eu falei uma coisa que Deus me disse. Mas há algo ainda mais perigoso por trás dessas visões. Essa não é apenas uma questão de criatividade exagerada ou imaginação fértil. Estamos falando de um sistema de lavagem cerebral, um verdadeiro método de manipulação mental que transforma fiéis em prisioneiros de uma seita. E como toda boa seita, essa estrutura não se mantém sozinha. Existe alguém no comando, alguém que conhece muito bem os mecanismos de controle psicológico e sabe como lucrar com isso. Por trás dessa engrenagem, há um empresário poderoso no ramo das seitas. Gedel Tigueiros. Ele não apenas criou um império baseado na exploração da fé alheia, mas também estruturou um modelo de prisão mental, onde as pessoas são ensinadas a obedecer cegamente e a aceitar como verdade qualquer absurdo que lhes for imposto. E o que dizer das visagens de Marcelo Ferreira? Não passam de ferramentas de manipulação, criadas para aumentar a autoridade de Gedel Tigueiros. Nelas, Marcelo atribui a Gedelti um status quase divino, como um profeta enviado por Deus e receptor de revelações sagradas. Um esquema cuidadosamente arquitetado para que os incautos permaneçam cativos, acreditando que qualquer ordem vinda de Gedelti seja, na verdade, um comando divino. E é por isso que, antes de analisarmos mais uma dessas visagens reveladora, convido você a acompanhar atentamente o que será apresentado. Depois da exibição, trarei comentários cruciais sobre como a seita cristã Maranata usa tais revelagens para manipular seus fiéis, usando táticas que vão muito além do simples fanatismo religioso. Então, aperte os cintos, porque a viagem ao Fantástico Mundo de Bob, versão gospel, está apenas começando. Antes de prosseguir, um pedido importante. Se você gosta de conteúdos que expõem a verdade sem rodeios, já se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio, porque aqui a verdade não é censurada. Seu apoio é essencial para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e enxerguem o que está por trás dessas falsas revelações. Agora, sem mais demora, vamos à visão celestial experienciada pelo falso profeta Marcelo Ferreira. Ao final da aula, nós vimos em uma visão a operação de um serafim. Ele estava aqui alguns metros acima do pastor Gedelti, enquanto ele dava ali a aula no final, e ele, com duas asas, ele estava parado no ar, mas ele batia as duas asas. E aquele vento, ele vinha, o vento das asas vinha sobre as irmãs. E ao mesmo tempo que ele batia as asas, ele estava cantando este louvor, Sonda meu Deus, mas ele estava cantando na língua dos anjos. E eu pude ver duas operações, no vento e na voz.
Quando ele batia as asas e o vento vinha sobre as irmãs, aquele vento agia na mente das irmãs. Era um vento suave, mas muito poderoso. Eu via, em alguns momentos, pedaços de ferro saindo da mente das irmãs, porque o Senhor estava libertando a mente de muitas servas aqui agora. Mas a voz não. Enquanto ele cantava, na voz linda, a voz agia nos corações. A voz agia nos sentimentos. E eu via no coração de algumas irmãs fortalezas. Eu via em outros corações várias coisas que estavam envasilhadas. Mas quando aquela voz do serafim chegava nos corações, Deus libertava o coração das irmãs. Ao final eu via que as mentes e os corações estavam libertos para melhor servir o Senhor. Uma distribuição Fox Filme. O Fantástico Mundo de Bob. Canta Lamarrais Solem Marrais, ou Drace Lamais Sirena na praia. E assim, a farsa se perpetua. A cada nova revelação, a seita prende ainda mais suas vítimas em um ciclo interminável de medo e submissão. Quem está do lado de fora enxerga com clareza a manipulação, mas quem está dentro não consegue perceber o jogo perverso que está sendo jogado contra a sua própria mente. As mensagens genéricas, sempre vagas e sem qualquer comprovação, servem apenas a um propósito: fortalecer a figura do líder como único canal de comunicação com Deus. Um título forjado, sustentado por ilusões cuidadosamente planejadas para manter a obediência cega. E quando alguém começa a questionar, surge mais uma revelação. Uma nova orientação divina para silenciar dúvidas e fazer com que os fiéis se sintam observados, controlados, temerosos de qualquer pensamento que os leve para fora dos muros da seita. Marcelo, como tantos outros antes dele, se tornou um mestre nesse jogo. Sempre pronto a interpretar os sinais do grupo, a perceber os primeiros sintomas de insatisfação e a responder com mais uma dessas visões. Nada mais do que um instrumento de controle psicológico, um mecanismo perverso de dominação. Mas a verdade é inegável. Tudo não passa de uma grande farsa. Um espetáculo cuidadosamente encenado para manter a autoridade de um homem que se autoproclama profeta, mas que, na realidade, não passa de mais um manipulador em meio a tantos que lucram com a fé alheia. O ciclo só termina quando a vítima desperta. Até lá, a seita continuará vendendo suas revelações, enquanto aqueles que acreditam seguem presos em uma prisão mental da qual nem todos conseguirão escapar. Me conte nos comentários, você acredita mesmo que Marcelo viu algum serafim? Pense bem, antes de aceitar um convite para ser prisioneiro na seita cristã Maranata. Que Deus nos livre das seitas. Amém.